Mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida CPAD. É a nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional, em todos os estados, você tem uma loja da CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a nova loja da CPAD, o novo endereço é Rua João Tobias, 360, ali na estação Belém do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Então, ali na CPAD, você procura ali Berenice, Moisés, Pastor Jefferson, para comprar a sua Bíblia, o seu comentário bíblico, comprar livros edificantes para o seu crescimento espiritual. Também no novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, no térreo, você tem a livraria da associação. Ali você procura o Alex ou o pastor Silas. Também ali você tem bíblias, livros, revistas, tudo para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso parceiro direto aqui do nosso canal, nosso amigo que trabalha conosco. Então, quando você compra na Provix, a livraria online do pastor Fernando, você está cooperando diretamente aqui com o nosso canal. E se você também, quero agradecer aqueles que já têm feito um Pix, já têm nos ajudado, e quero te convidar, se você puder enviar o seu Pix, enviar a sua oferta, aqui embaixo tem um número de telefone, o DDD é 11 989 15 6905. Você também pode nos ajudar na manutenção desse trabalho. E se você puder ser um patrocinador nosso, você será muito bem-vindo. Entre no nosso e-mail albruno@yahoo.com.br, soletrando a L Bruno @yahoo.com.br, e seja um patrocinador aqui do canal do professor Álvaro Bruno. Quero agradecer e que Deus abençoe o pastor Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos concedido esse espaço para um estúdio provisório. Ele é nosso parceiro. Também quero agradecer, que Deus abençoe o irmão Reginaldo e toda a sua família, e Deus abençoe também o irmão Josué, que tem sido um voluntário ativo aqui, nos ajudando, cooperando conosco. Josué é o marido da irmã Marilene, da congregação onde nós cooperamos. Então vamos lá, lição 8, 25 de agosto de 2024, da lição de jovens, terceiro trimestre de 2024, na Cova dos Leões. Essa lição é comentada pelo pastor Valmir Nascimento. Ele é jurista, mestre em teologia, ele é doutorando em filosofia e é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Cuiabá, no Mato Grosso. Um homem muito bem preparado para nos ensinar a palavra de Deus. Não se esqueça de deixar aqui o seu gostei, se inscreva aqui no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Faça a obra de Deus juntamente conosco e também incentive outras pessoas a se inscreverem no nosso canal. Seus vizinhos, seus amigos, seus familiares, seus contatos. Incentive essas pessoas a se inscreverem no nosso canal. Isso é muito importante para dar crescimento ao canal do professor Álvaro Bruno. É a obra de Deus que nós estamos fazendo, tá bom? Vamos lá, lição 8 de jovens, a consequência destruidora do prazer carnal. Texto principal: Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Daniel capítulo 5, do versículo 26 ao 8. Resumo da lição: o prazer carnal pode satisfazer momentaneamente, mas o seu fim é
à destruição. Objetivos desta lição: compreender como se deu o banquete de Belsassar e o símbolo do hedonismo. Segundo objetivo, apresentar o relato do enigma na parede. E terceiro objetivo, aprender a respeito do cumprimento da sentença divina sobre o rei. Texto bíblico, Daniel capítulo 5, do versículo 1 ao 6 e dos versículos 25 ao 31. O rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsassar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Esta, pois, é a escrita que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. E Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsassar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Vejamos aí então, na introdução, após a morte de Nabucodonosor II, seu filho Evil-Merodach, de acordo com Jeremias 25, de 31 a 34, assumiu o trono da Babilônia por um curto período. No entanto, ele foi assassinado por seu cunhado Neriglissar, que então assumiu o controle do reino. Após o reinado de Neriglissar, o trono passou para o seu filho, Labash-Marduk, que governou por apenas 9 meses antes de ser assassinado. Com a sua morte, Nabonido, genro de Nabucodonosor, passou a reinar na Babilônia, fazendo seu filho Belsassar como corregente. Este é o rei mencionado no capítulo 5 do livro de Daniel, responsável por organizar um banquete extravagante e depravado para 1000 dos seus nobres. Nesta lição, estudaremos sobre este episódio, que realça os perigos da busca pelo prazer e as consequências da indiferença para com as coisas santas de Deus. Então é sobre essa temática que nós vamos estudar. Primeiro, o banquete de Belsassar e o hedonismo, uma festa carnal e irresponsável. Olha, a coisa é feia.
No decorrer da festa carnal, o rei, embriagado, olha só, ordenou que fossem trazidos os vasos de ouro e prata saqueados do templo em Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. Isso aqui era do templo de Deus. De forma irresponsável, Belsazar e seus convidados profanaram esses vasos sagrados, ao utilizá-los para beber vinho e render culto aos seus ídolos, aos seus deuses. Nesta ocasião, enquanto Nabonido encontrava-se ausente da Babilônia, Belsazar promovia o seu festejo com mulheres e amigos, satisfazendo as suas paixões, mesmo diante de um momento conturbado para o Império Babilônico. Nessa ocasião, os medos persas preparavam a invasão da cidade. Segundo historiadores, a festa teria sido realizada como forma de demonstração de confiança perante os exércitos de Ciro. Então veja aqui uma afronta, uma festa, né, com um festejo, com mulheres, com paixões, enfim, tudo a que se tem direito. Enquanto isso, havia um clima de guerra iminente que iria acontecer. Uma festa profana. Então, era uma festa carnal, era uma festa irresponsável, mas era também uma festa profana. Como muitos, Belsazar deixou-se levar pelos desejos e pela imprudência. Ele se deixou levar. Seu festim degenerado, regado de luxúria, bebida e muita comida, muita fartura, acabou por profanar os utensílios sagrados de Israel. Ele entrou pelo caminho da profanação. Tendo crescido no palácio, Belsazar tinha consciência do que estava fazendo. Ele sabia o que ele estava fazendo. E possivelmente sabia da humilhante experiência de Nabucodonosor com Deus, quando ele perdeu o juízo, foi abatido, virou um animal. Você perdeu essa aula? Então, entra lá na playlist e vai assistir, né? Quando Deus abate o orgulhoso Nabucodonosor. Porém, ainda assim, Belsazar sabia de tudo isso. Porém, ainda assim, resolveu deliberadamente cometer um ato de sacrilégio, demonstrando falta de reverência em desafio direto às leis divinas. Então veja que foi extremamente intencional aquilo que Belsazar fez. É lamentável o que ele fez, tá? Uma festa profana. O perigo do hedonismo. Vejamos o que é isso. O banquete extravagante de Belsazar simboliza a busca pelo prazer carnal e a indiferença espiritual na sociedade atual. A indiferença espiritual. Essa sociedade está imersa em uma cultura orientada ao prazer. Então, tudo nesta sociedade é pela busca do prazer. O hedonismo é uma doutrina e, ao mesmo tempo, uma forma de viver que coloca o prazer como principal objetivo da vida. Prazer de comer, prazer de viajar, prazer de lazer. Isso é o hedonismo, a hipervalorização do prazer. Os hedonistas defendem que a coisa mais importante na vida é a conquista do prazer e a fuga do sofrimento. De sorte que a primeira pergunta que fazem não é: isto é correto? Não é essa a pergunta. A pergunta é: trará prazer? Então, se vai trazer prazer,
eles vão fazer, eles vão viver. Hoje, vemos muitas manifestações onde o prazer imediato e a busca por satisfação pessoal superam considerações morais e espirituais. Então, o objetivo aqui é a busca do prazer imediato, a busca da satisfação pessoal, independente das considerações morais e espirituais. Isso se reflete, então, em comportamentos libertinos na sexualidade, ou seja, segundo essa visão aqui, na sexualidade vale tudo, no uso de drogas, na exploração de outros para o uso pessoal e uma mentalidade de gratificação instantânea. O prazer tem que ser imediato. Olha, pessoas famosas que estão presas porque elas queriam o prazer a qualquer preço, a qualquer custo. E mesmo que para isso elas tivessem que cometer crime, como o crime de assédio sexual e estupro, né? E estão essas pessoas aí na cadeia. Vivemos uma época de excessos, na qual as pessoas têm acesso sem precedentes a estímulos de alta recompensa e alta dopamina. E aí o que é isso? Drogas, comida, notícias, jogos, compras, sexo, redes sociais e etc. e tal. Então, são estímulos de alta recompensa. O desafio humano atual não é a escassez, mas o excesso. Tudo é demais. Pesquisas têm demonstrado que o excesso de prazer está deixando as pessoas infelizes. O exagero de estímulos leva a comportamentos viciantes e compulsivos. Excesso de estímulos. As Escrituras oferecem várias advertências em relação a esses comportamentos. Eclesiastes 2, de 10 a 11. O rei Salomão, que buscou prazeres mundanos em sua busca de sabedoria, conclui que tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é fugaz. Em Gálatas 5, 19 a 21, o apóstolo Paulo adverte contra as obras da carne, que incluem orgias e bebedices, tudo em excesso. E aí ele coloca aqui: vale a pena se satisfazer em algo que o conduzirá cedo ou tarde ao sofrimento? A resposta está na Cracolândia. Muitos ali começaram com a maconha, com o cigarro, com a cervejinha e depois perderam o controle. Será que vale a pena? Ponto importante: o hedonismo é uma doutrina e, ao mesmo tempo, uma forma de viver que coloca o prazer como o principal objetivo da vida. Tenha cuidado com o hedonismo. Hoje está muito fácil, tudo está muito fácil e muito em excesso, tudo demais. Enigma na parede, a escrita na parede, tópico 2. Enquanto o rei e seus convidados se alegravam em seus prazeres, subitamente algo misterioso aconteceu. Apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede do palácio do rei. A euforia, então, deu lugar ao silêncio e o pavor tomou conta de todos. Veja que terrível. O rei ficou tão assustado que seu rosto empalideceu, seus joelhos batiam um no outro e as pernas vacilaram. Ele perdeu totalmente o equilíbrio. Então, por causa daquela visão assustadora. O enigma, o que estava escrito ali?
A escrita era um enigma para todos, incluindo o próprio rei Belsassar. Até para ele, não teve como interpretar. Como era comum, ele chamou os sábios da Babilônia e prometeu que aquele que conseguisse interpretar a escrita receberia honras e seria o terceiro em comando no rei. Seria a terceira pessoa mais poderosa no reino. Isso reforça que Nabonido era o primeiro e Belsassar o segundo. Capítulo 5, versículo 7. Porém, apesar dos esforços, nenhum deles foi capaz de interpretar a escrita misteriosa na parede. Isso deixou o rei ainda mais angustiado e aterrorizado, pois ele sabia que esse evento incomum, aquela visão, tinha um significado profundo e possivelmente era uma mensagem divina. Então, o enigma, os magos, os especialistas, os sábios do reino não puderam decifrar. Daniel, então, é chamado. Diante de mais esse momento de crise, a rainha se lembra de Daniel e faz referência do seu nome ao rei. Nessa ocasião, o profeta não é mais um moço, Daniel já envelheceu, mas ele era um senhor de idade avançada. Ainda assim, ele continuava temente e fiel a Deus. Em primeiro lugar, isso mostra que o testemunho de Daniel era conhecido, a ponto de ser lembrado por alguém por suas qualidades. Então, o testemunho de Daniel era conhecido. Em que ocasiões você tem sido lembrado? Eu e você, nós somos lembrados em que ocasião? Somente em momentos de festa ou em momentos em que alguém precisa de ajuda espiritual? Será que a gente só é chamado para festividades, para alegria ou para trabalhar espiritualmente? Em segundo lugar, mostra que Daniel havia amadurecido na presença de Deus. Ele amadureceu, envelheceu, servindo a Deus. Uma juventude de fidelidade ao Senhor tem consequências para a vida toda. Então, quando você ainda jovem serve a Deus, você amadurece na presença de Deus e você vive uma existência feliz e abençoada. Pense bem, você tem sido convidado somente para festas ou também para momentos de oração e ajuda? Ponto importante, uma juventude de fidelidade ao Senhor tem consequências para a vida toda. Número 3, então, a sentença divina. A conduta de Daniel. Ao ser introduzido diante do rei, é importante perceber que Daniel é chamado pelo seu nome hebreu e não pelo apelido babilônico, pelo nome social, né? Afinal, os anos haviam se passado, mas o servo de Deus não havia perdido a sua identidade. Isso é importante, inclusive para os outros. Então, a identidade de Daniel foi preservada. Nessa ocasião, novamente aprendemos com a conduta de Daniel. Ele fez questão de deixar claro que o rei poderia ficar com os seus presentes. Ele não aceitou as honrarias e presentes que o rei prometera àquele que interpretasse o sonho. Era uma forma de dizer que a sua presença ali e a sua interpretação do sonho não se devia a qualquer benefício material que pudesse receber. Não. Em dias em que falsos profetas vivem de benefícios e profetizam de acordo com a conveniência daquilo que podem lucrar, fazendo negócio da obra de Deus, a ação de Daniel é um importante lembrete de como o servo do Senhor deve proceder. Além disso, mesmo diante do rei e podendo ser morto, o profeta não suaviza a sua mensagem.
o profeta ele fala a verdade. Ele exorta Belsassar sobre a sua prepotência e pelo pecado que cometeu. Daniel 5, 22 e 23. Era o mesmo Daniel que havia advertido Nabucodonosor. Então veja que Daniel só falava, só revelava aquilo que Deus mandava, aquilo que Deus falava. Vejamos o significado da escrita. Daniel faz saber o teor da escrita na parede e a sua interpretação. Mene, mene, tekel e parsim. A primeira palavra estava repetida, mene, mene, e significava cortar ou cortado. A palavra tekel tinha o sentido de pesado, de avaliado, de julgado. A última palavra, parsim, significava dividido, Daniel 5, 25. Para interpretar a mensagem, Daniel usou o termo peres, palavra com o mesmo sentido de parsim. A mensagem, portanto, era um veredito claro. O juízo de Deus havia chegado sobre o rei e sobre o império babilônico. Então, o juízo de Deus iria se abater sobre aquela pessoa, Belsassar, e sobre o império babilônico. Juízo concretizado. O juízo divino se abateu rapidamente. Naquela mesma noite, a palavra se cumpriu e o rei foi morto pelos caldeus. Capítulo 5, versículo 30. Dario entrou e tomou a cidade da Babilônia. A festa se converteu em pranto. O prazer momentâneo deu lugar ao sofrimento. Belsassar morreu sem se arrepender de seus pecados. Teve a chance. Os medos e os persas passariam a reinar no lugar do império da Babilônia. Deus, mais uma vez, demonstrou a sua soberania sobre os reis da terra e a consequência destruidora do prazer carnal. A consequência, o que a pessoa planta, ela colhe. Ao reconhecermos as armadilhas do hedonismo e da busca desenfreada por prazer, podemos escolher um caminho de equilíbrio, autocontrole e busca de valores espirituais. Todos têm a oportunidade de escolher o equilíbrio, escolher o autocontrole e escolher os valores espirituais. Em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo destaca o fruto do Espírito Santo, que inclui o autocontrole e a importância de viver de acordo com esses princípios para evitar a destruição espiritual. Pense, tudo que o homem planta, ele colhe. Ponto importante. Ao reconhecermos as armadilhas do hedonismo e da busca desenfreada por prazer, podemos escolher um caminho de equilíbrio, autocontrole e busca de valores espirituais. Buscar um relacionamento com Deus vale muito mais a pena do que viver uma vida desenfreada de carnalidade, de perdições, de coisas que levarão à morte. Drogas matam, bebidas alcoólicas matam. Todos os excessos levam à perdição e à morte. Portanto, vale a pena o equilíbrio, vale a pena os valores espirituais e vale a pena o autocontrole. Assim nós terminamos a lição 8, 25 de agosto de 2024. A lição tem como título a consequência destruidora do prazer carnal. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Deixa aqui embaixo o seu gostei, ele é muito importante. E até a próxima aula, se Deus quiser.